aqueles que não tiveram oportunidade, a hora que amor, mas com certeza as próximas vezes vocês vão ter sim a oportunidade de estar falando desse Deus que é tremendo e maravilhoso, né? Queria pedir a igreja, por gentileza, se colocar de pé, estende a mão para cá, nós vamos estar orando pela vida dessa mulher de Deus. Senhor, obrigado, Pai, por estar te adorando, te exaltando, teu santo nome em cada dia, meu Deus. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença nesse lugar, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, você sabe que a casa é sua, Pai. O Senhor tem totalmente liberdade, Senhor, de trabalhar, Pai, porque esse lugar é teu, Pai. Essas vidas são do Senhor, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, a palavra seja colocou no coração da tua serva, Pai. Agora, Pai, prepara o coração e a mente de cada um que for receber a tua palavra, Pai. Senhor Deus, não deixa, Pai, que nada venha tirar a atenção agora da tua igreja, Pai. Que eles venham receber o Senhor nessa noite, Pai. Que venham sair daqui pessoas impactadas da tua glória nesse lugar, Pai. Assim te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Você pode abrir o nome de Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Estou feliz em estar aqui. De Marcelo receber o tio do esposo. E eu sou feliz em fazer parte dessa família. Acho lindo uma das qualidades deles, que é a liderança, o amor. E eu acho que o dom mais lindo que tem na Bíblia é o amor. Quando a gente tem amor, a gente consegue vencer todas as coisas. Quando a gente tem amor, a gente consegue suprir todas as necessidades. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo confia. Então, algo que eu admiro nessa família é a temperança deles, né? Eu sou, literalmente, Moisés, de Marcinho, e é uma família que eu me sinto feliz e honrado em fazer parte, amém? Então, você que pode, quem achou que amém? Lucas 18 diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, amém? Feche seus olhos. Pai, nessa noite, Senhor, unindo a minha oração, como já foi orado aqui, eu entregar na tua igreja em tuas mãos. Onde existir um demônio tentando impedir o teu povo de receber algo da tua parte, que ele venha ser devastado, consumido, repreendido pelo poder da tua glória. Senhor, toca em cada coração, em cada mente que ele se encontra. Se porventura entrou alguém por essas portas abatido, triste, que o Senhor venha tomar pela mão direita, levantar, reerguer. Se entrou alguém por essas portas precisando de uma porta de emprego, que o Senhor venha ser fiel para abrir. Se entrou alguém aqui dizendo: Deus, existe uma promessa na minha vida e porque a promessa não se cumpre, que o Senhor venha ser o Deus para justificar, para consolar, para ajudar e para cumprir aquilo que um dia o Senhor prometeu. Que essa palavra venha surgir nos teus efeitos no coração do teu povo e que ninguém venha sair daqui sem levar aquilo que veio buscar, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela nunca volta vazia. Então preenche os vazios nessa noite, enche os corações nessa noite, toca do alto da cabeça, a planta dos pés nesse lugar do teu povo, e que toda legião de demônios venha bater e retirar agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Todo impedimento vai por terra agora, toda barreira vai por terra agora, todo empecilho seja repreendido agora, e que o teu povo venha estar apto para receber a tua palavra, que o teu povo venha estar apto para receber o Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite venha haver batismo com o Espírito Santo, que nessa noite venha haver redenção, que nessa noite venha haver cura, que nessa noite venha haver libertação, porque onde o nome de Jesus é clamado, algo acontece, o diabo tem que cair, e o diabo tem que perder. Então, em nome de Jesus, Senhor, todo esse ambiente em tuas mãos, preenche essa casa com a tua glória, preenche esse lugar com o teu poder e nos alcança com as tuas misericórdias. E você que pode aplaudir o nome do Senhor, glorifica Ele, exalte Ele, louve a Ele e se senta muito bom, amém? Coisa rápida, gente. A Bíblia vai dizer que certa vez Jesus está ensinando
E como todas as vezes que ele ensinava, seu discurso era gostoso demais de ser ouvido. Porque o que saía da boca de Jesus alimentava. E o povo gostava de ser alimentado. O povo estava carente de água. E eles sabiam que se eles se aproximassem de Jesus, Jesus iria ser capaz de suprir tudo aquilo que tinha falta na vida deles. Eles sabiam que se eles se aproximassem de Jesus, eles iriam sair consolados. Eles sabiam que se eles se aproximassem de Jesus, eles iriam sair com a sua resposta. Eles sabiam que se eles estivessem enfermos, eles iriam sair curados. Se eles estivessem tristes, eles iriam sair consolados. Porque Jesus tinha tudo aquilo que o povo tinha falta. Jesus preenchia o vazio do povo. Então, todas as vezes que alguém ouvia que Jesus estava ensinando, eles largavam tudo e se aproximavam para ouvir o discurso de Jesus. Porque era um discurso leve, era um discurso gostoso do seu ouvido. Era algo que não pesava para ninguém, mas era algo que libertava. Aí Jesus está ensinando e o povo se aproxima para ouvir. E o que Jesus está contando é algo simples, mas difícil de exercer. Jesus está falando da importância do orar sem cessar. Jesus está falando da importância da constância. Jesus está falando da importância do você começar e ir até o final. Jesus está falando do como era importante você não desistir daquilo que você queria só porque alguém disse que você não ia conseguir. Aí Jesus está parado ensinando. E ele começa dizendo: olha, parece que o que eu estou dizendo para vocês não está entrando muito bem na cabeça de vocês, não está tendo facilidade para ser ligeiro. Mas não se preocupa, não, porque eu tenho meus meios de trabalhar. E Jesus começa a contar uma história, começa a contar uma parada para o povo entender. E ele começa dizendo assim: certa vez existiu uma cidade. E dentro dessa cidade existia um juiz. Só que esse juiz ele era iníquo. Ele era um homem de pecado, ele não era crente, ele não tinha fé, ele não acreditava em Deus, ele não tinha temor. Esse homem não tinha nada a perder, ele não tinha amor por ninguém. Esse homem fazia o que queria, a hora que queria, quando bem entendia. Só que ele era juiz, e ele era um dos melhores naquele lugar. E dentro dessa mesma cidade existia uma mulher viúva, uma mulher sozinha, uma mulher triste, cheia de problemas para serem resolvidos. Ela tem uma causa para ser solucionada e ela entende que aquele juiz poderia solucionar a causa dela. Aí ela diz assim: eu vou atrás dele, porque ele é capaz de solucionar a minha causa. A Bíblia vai dizer que essa mulher, todas as vezes que via ele, dizia assim: juiz,
E de tanto ela importunar ele, pai diz assim: por causa da constância dessa mulher, eu vou ter que solucionar o problema dele. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: agora vocês imaginam Deus. Se esse homem que não tinha sensibilidade emocional nenhuma, esse homem que não tinha compromisso com ninguém, foi capaz de solucionar o problema de alguém só por causa da constância dele, você imagina Deus. Ele olha para os discípulos e diz assim: vocês estão entendendo o poder da constância?
O sermão era para dizer assim: eu quero voltar a enxergar. Jesus sabe a visão deles, então vai pelo teu caminho. Entenda que Jesus não cura eles, agora que eu te curei, me segue. Agora que eu te curei, vira um discípulo meu. Agora que eu te curei, vira crente novo. Jesus olha para eles assim: eu te curei, agora segue pelo teu caminho. Faz o que você quiser. Porque isso aqui não é uma barganha. Você não está aqui porque alguém te obrigou a estar. Você não está aqui porque você só quer uma porta aberta. Você não está aqui porque você só quer uma cura. Isso aqui não é uma barganha. Isso aqui é evangelho. E evangelho a gente vem pelo dono da obra. A gente entra por essas portas porque a gente entende que o Deus dos deuses está na casa. A gente senta nessa cadeira porque a gente entende que o Deus dos deuses está na casa. Ele não precisa me curar para eu saber que ele é Deus. Ele não precisa me porta para eu saber que ele é Deus. Ele é independente do que eu acho que ele é. Salomão certamente escreveu assim: passo do tempo, passo a terra, passo o céu, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A promessa de Deus na tua vida é a mesma ontem, é a mesma hoje, é a mesma eternamente. O Deus que cura ontem, cura hoje, cura amanhã, cura eternamente. E o que ele não fizer na tua vida, ele não vai fazer, mas vai continuar sendo Deus. E a gente tem que ter maturidade para viver. Senão a gente entra, sai e acha que esse Deus não existe. A gente vem, não ganha e acha que esse evangelho é uma farsa, mas não é. É porque as pessoas gostam de pregar muita cura, muita mudança. Não é errado, porque Deus ainda faz. Só que frustra quem entra querendo receber e não recebe. E o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que dou, mas também sou o Deus que não dou. Eu sou o Deus que faço, mas também sou o Deus que não faço. E quem é que pode escapar das mãos dele? Ele diz assim: ainda antes que houvesse Israel, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Porque operando eu, quem me impedirá? Se Deus declarar que você não vai, você não vai ser. Mas se ele disser que você vai chegar, que você vai alcançar, que você vai conseguir, também não há ninguém que impeça você. Só que a gente tem que entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Porque senão a gente olha Deus abrindo porta para o irmão do lado, curando o irmão da frente, libertando o irmão de trás, trazendo provisão, trazendo condição financeira para o irmão da esquerda. A nossa vida passando, nada acontece, a gente começa a se frustrar. Só que a gente tem que entender quem Deus quer ser na nossa vida. Ou quem Ele quer que a gente seja, mediante ao problema que Ele coloca na nossa frente. Se Ele não quiser te livrar dessa prova, quem é você perante a Deus? Se Ele não quiser abrir porta de emprego, quem é você perante a Deus? Se Ele não quiser te libertar da tua família, quem é você perante a Ele? A gente tem que continuar sendo adoradores. Salmista Davi diz assim: todo ser vivo louve a mão do Senhor. Deitei e me levantei porque o Senhor me sustentou. Deitei em paz e me levantei em paz porque o Senhor
Glória a Deus, podemos sentar, igreja. Maravilha de Deus, oh, palavra poderosa, aleluia. Eu recebi muito do Senhor, igreja. Quem recebeu pode dar glória